derrama paz, vem derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Vem derrama paz, vem derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Pelo que farás em nós. Graça, paz, saúde, misericórdia, esperança, Deus continue a derramar sobre a nossa vida. E como cantamos, que o Senhor derrame sobre nós bênçãos sem medidas, bênçãos copiosas. Que bom que ao final de mais esse dia podemos estar aqui, que bom que você está aqui junto conosco e aqui podermos bendizer e aprender um pouco mais da sua palavra. Saber que Deus tem sido assim um Deus tão gracioso e maravilhoso na nossa vida. E a sua palavra tem nos fortalecido, tem trazido uma perspectiva maravilhosa assim para a nossa vida. Livro do profeta Isaías, no capítulo 43, nós lemos assim, a partir do primeiro versículo. Mas agora diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Sebe por ti. E assim o profeta vai declarando esse grande amor e cuidado de Deus na nossa vida. Por isso vamos orar nesse instante agradecendo porque o Senhor de fato age assim graciosamente. Diante dos muitos cuidados que ao longo desse dia passamos, cremos que o Senhor de todos esses momentos pôde nos amparar e nos sustentar. Senhor Deus, bendizemos e agradecidos somos, porque a tua graça, o teu favor, que se renova a cada dia, assim, ó Pai, se renovou nesse dia e ao final dele podemos sim provar dessa fidelidade e desse tão grande amor por meio de tuas preciosas e maravilhosas promessas. Sim, Pai, aqui lemos essa preciosa verdade e pedimos que o Senhor, sim, venha nos fortalecer e nesse momento, ó Pai, onde vamos ler a tua palavra e meditar, que ela sim nos fortifique, que ela sim nos abençoe, Pai. Mas peço também que o nosso coração, diante de dias tão difíceis, encontre o consolo, encontre, ó Pai, todo o fortalecimento. Por isso, não só peço pela minha vida, mas pela vida deste que me ouve,
Que o teu amor e os teus muitos benefícios encham o seu coração de paz, de esperança. Sim, Pai, continue a guardar sobre o teu paternal cuidado a minha vida e a vida deste que me ouve. Ó Pai, tudo aqui que vamos fazer, que seja aceitável e agradável em tua presença como aroma suave. É a oração que assim faço em Cristo Jesus e para a sua glória. Amém e amém. Vamos cantar essa realidade de estarmos virtualmente juntos e pedir que Deus assim venha soprar sobre nós teu sopro. Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifica este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bem dizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora, no correr da história, revelando o seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifica este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bem dizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora, no correr da história, revelando o seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora, no correr da história, revelando o teu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. 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 A vitória é daquele que contempla
Cristo, leão da tribo de Judá, que foi morto e com seu sangue pôde então comprar homens que com ele sobre a terra vão reinar. A vitória é daquele que o adorar, ao seu lado do seu trono se assentará. Se a Jesus seguir e for por onde ele andar, no seu santo monte um novo canto entoará. A vitória do Senhor é certa, aleluia. Com o sopro de sua boca sim destruirá o inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. A vitória do Senhor é certa, aleluia. Com o sopro de sua boca sim destruirá o inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. O inimigo anticristo não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. Jesus Cristo Rei dominará. Amém. Esse nosso Deus reinará. E diz sim, reinará sobre tudo e sobre todos. Como cantamos, a vitória deste conseguiu vencer o último inimigo. E é muito bom saber que Deus assim nos tem guardado e nos amparado e nos sustentado. E bendizemos a esse Deus digno, no qual nos comprou com precioso sangue. E um dia reinará para todo sempre. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só existe um único Senhor, um único Deus. Muito bem, pega a sua Bíblia aí. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo da carta de Éfesos, né? Efésios. E hoje nós vamos olhar para a realidade daquilo que temos visto, que Paulo nos orienta para que possamos andar. Então, hoje nós vamos entrar no assunto e vamos ter 3 momentos, né? Andar, como a gente viu a partir do capítulo 4, né? Andar em unidade. Depois falamos andar em pureza, pelo menos em 2 vezes falamos isso. E andar em harmonia, isso é, nos nossos novos relacionamentos. E eu quero, então, nessas próximas 3 quintas-feiras, falar sobre esses relacionamentos que Paulo aqui menciona. O primeiro relacionamento é dentro do contexto do lar, na perspectiva conjugal. Semana que vem eu vou falar contexto do lar também, só que na perspectiva de pais e filhos. E depois, fora do contexto do lar, a realidade de senhores e servos, né? Ou patrões e empregados, ou pessoas responsáveis. Então, como que é? E Paulo aqui teria talvez outros relacionamentos? Talvez sim, mas esses aqui já abrangem de um modo geral a realidade pela qual eu e você somos chamados a vivenciar e a andar em harmonia nessas áreas que Paulo vai trabalhar aqui, né?
Então a gente crê que esse é o andar, esses novos relacionamentos devem ser praticados dessa maneira como Paulo aqui coloca. Muito bem, abriu aí sua Bíblia, quero ler Efésios 5, versículos 22 ao 33, que diz assim: As mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Deus possa abençoar e com certeza abençoar a nossa vida e o nosso momento de ponderar algumas coisas sobre essa passagem aqui, né? Há muita coisa a ser dito nesse livro de Efésios. Me recordo agora, não tenho essa série, Martin Lloyd-Jones, ele escreveu sobre Efésios, e praticamente cada capítulo é um livro. Então, há muita coisa que Martin Lloyd-Jones, que não era um teólogo, era um médico, mas o seu amor e paixão pela palavra por Deus o fez escrever esses e tantos outros livros. Ele escreveu um livro chamado Sermão do Monte, tem aproximadamente quase 700 páginas, né? 5 capítulos ele colocou. Então, por que eu trouxe essa lembrança aqui dentre tantos outros, né? Autores que comentam, fazem comentários bíblicos? Porque o que nós fazemos aqui não é um aprofundamento exaustivo, é apenas algo que a gente quer, em alguns detalhes, trazer e nos desafiar a viver conforme essa palavra, ok? Muito bem, terminamos a semana passada com o versículo 21, e o versículo 21 traz a compreensão daquilo que a gente vai trabalhar nesta e nas outras 2 próximas quintas-feiras. E diz o versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Muito bem, ele fala isso dentro de um contexto onde vamos buscar ter uma vida cheia do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Então, como falamos, relembrando, uma vida cheia do Espírito Santo vivencia essa realidade do louvor a Deus, da gratidão, de reconhecer que existe um Pai. E aí, uma vida cheia do Espírito Santo vai vivenciar a realidade da submissão de um para com o outro, da sujeição. E aqui então está o grande segredo. Tudo isso, do versículo 22 até o capítulo 6, versículo 9, é desenvolvido a partir desse versículo 21. Então, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, a minha sujeição, a minha relação, a esposa com o marido com a esposa, o pai para com o filho para com o pai, o servo para com o seu senhor, o senhor para com o seu servo, tudo isso está dentro daquilo que o Senhor já projetou
E Paulo aqui está trazendo a memória de nos sujeitarmos uns aos outros, há uma codependência, há uma inteiração, uma realidade onde dependemos um do outro. Ninguém consegue viver sozinho, ninguém é uma ilha. Então ele diz, olha, nós vamos vivenciar essa realidade da sujeição de uns aos outros, não porque eu tenho uma compreensão, não porque eu cheguei a essa conclusão conforme os meus estudos, a minha sabedoria, a minha capacidade. Não, não foi nada disso. Nós fazemos isso porque tememos a Cristo. Então, a grande chave, e aqui nós temos a realidade bíblica, pensando em Provérbios, né? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, de ter uma vida sábia, de ter uma vida abençoada. Então Paulo traz essa compreensão. Temer a Cristo, temor a Cristo, isso é diante das suas orientações, diante da sua proposta para a nossa vida, nos leva a não sermos arrogantes, prepotentes, autossuficientes, mas nos traz a realidade de que vamos depender um do outro. Talvez pensando naquilo que, se você passar as suas páginas, aquilo que Filipenses capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 8, ele traz essa realidade. Olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, assim mesmo, se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Isso é, Paulo lá com aqueles irmãos faz assim, olha, pensem um pouquinho, o Senhor não tinha que se sujeitar a ninguém, não tinha que vivenciar essa realidade de dependência com ninguém, mas o Senhor, que era Deus, se colocou, se esvaziou, ele desceu da glória, viveu como gente, e não só como gente que diz, ó, eu vim para que vocês me sirvam. Não, ele desceu mais ainda na condição humana. Ele se rebaixou à condição humana, e na condição humana ele se rebaixou a servo. E essa então, esse é o grande desafio, e aqui está por trás aquilo que Paulo vai começar a trabalhar aqui. Então, se a gente olha e teme o estilo de vida que o Senhor teve. Ele era o Todo-Poderoso, o Senhor, junto com Deus. E o que ele faz? Se esvazia da sua glória, toma a forma de servo. E ao ser servo, né, a forma humana, ele diz, não, eu vou me rebaixar mais ainda. E que mistério! E isso então se torna exemplo e desafio para a minha vida e para a sua vida. É isso que tem que estar em mente ao olharmos agora essas novas relações, esse novo estilo de vida, esse andar em harmonia com o próximo. Está dentro desse exemplo que o próprio Senhor Jesus colocou. Por isso, Paulo diz aqui, olha, vocês têm que ter o mesmo sentimento, a mesma disposição que Jesus Cristo teve. Não se julgou, mas se rebaixou, se rebaixou, se rebaixou. Tendo isso como pano de fundo, a gente começa então a entender um pouco essa proposta de Paulo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, quais são esse novo andar dentro dessa perspectiva? Então, olha só, a primeira, ele aqui vai falar da esposa e do marido. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que o Paulo fala para as mulheres. E aí, longe de querer trazer à memória tantas outros detalhes pequenos, mas a gente percebe que no tempo de Paulo, né, Paulo aqui fala que havia uma desarmonia nesse contexto conjugal. Dentro do lar, assim, especificamente a relação entre o marido e a esposa, né, o esposo e a sua mulher, havia algo naquela época terrível. Quando a gente olha para a cultura judaica, a gente percebe que nessa cultura a mulher era desvalorizada. Havia uma oração que o judeu fazia na época, ele logo dava graças a Deus porque não era um gentio, não era um cachorro e muito menos uma mulher. Olha como é que era a situação, né? Onde as mulheres não eram tão contadas, havia sim uma
coisa complicada. Quando a gente olha não somente para a cultura judaica, mas para a cultura grega, havia uma depravação enorme, né, daquelas mulheres ali. Quando a gente olha para a cultura romana, a grande situação era que as mulheres, às vezes, se separavam várias vezes. Algumas casavam 10, 15, 20 vezes e se separavam. Parece que a cada ano. Olha que cultura louca era essa. Então havia essa desvalorização, essa disfuncionalidade entre a relação conjugal, onde com certeza a mulher era desvalorizada, considerada como objeto. Quando olhamos para a nossa sociedade, não somente moderna, mas pós-moderna, nós vemos também situações terríveis, né, onde a mulher é colocada num nível terrível, até hoje, né, como um objeto. Né, e agora também o homem se coloca nessa situação de objeto. Enfim, apenas lembrando como era a desvalorização ou esse desarranjo nessas culturas judaica, grega, romana e no nosso tempo também. Né? Poderíamos aqui aprofundar, trazer detalhes, mas com certeza você está entendendo onde eu quero chegar. Mas a Bíblia nos leva a uma compreensão e o desafio de que em Cristo Jesus vamos viver em harmonia nesses novos relacionamentos que temos. Então, com o nosso cônjuge, como é que é? Então, Paulo vai falar sobre a esposa, versículo 22 ao versículo 24. Paulo começa com a mulher, mas Paulo fala pouco, né? E em relação à mulher. Para o marido ele fala muito mais, do 25 até o 33. Então, parece que Paulo dispensa, tem não pouco a falar, mas Paulo não tem que explicar muito, porque não precisa, talvez, por isso tem essa quantidade de escrito desses 3 versículos menor, né, poucos. Mas parece que um homem precisa de uma explicação, uma ponderação mais profunda para que possa entender como ele vai se sujeitar à esposa. Então Paulo começa falando para as mulheres. Mulheres, como é que você vai se sujeitar ao seu marido? Então ele diz, então mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Vejam? Então assim, a minha submissão não está baseada apenas no meu compromisso para com o meu cônjuge. Ela primeiro está baseada no meu compromisso com o Senhor. Por isso que talvez quem não é cristão, até para muitos cristãos às vezes não entendem isso, né? Mas quem não é cristão, às vezes não vai ter a compreensão desse desafio, desse se sujeitar aonde é a proposta de Deus, de submissão, de nos submeter. Lógico que a gente pensa que submissão é inferior, não tem nada a ver com isso, não é algo que demonstra inferioridade. O sentido de submissão que eu vou falar. E também não traz a realidade de uma obediência cega e incondicional. Incrível isso, né? A mulher não deve, vai fazer tudo que o marido manda. Não é esse o sentido de submissão. Então não reflete que ela é menor e nem que ela vai fazer tudo que o marido faz. Lembrando da criação, há sempre aquela história que nos diz que Deus tirou de Adão, né, a sua esposa. Né? Então tem aquela história, não tirou do pé para que o homem não olhasse, você foi tirado do meu pé. Não tirou da cabeça para que não houvesse a desigualdade, nem a mulher pudesse dizer, tá vendo, eu fui tirado melhor. Né? Mas tirou do lado. Hoje tem aquelas brincadeiras que Deus não fez o homem de uma maneira correta e tendo uma ideia melhor, criou. Tem todas essas, vamos dizer assim, essas brincadeiras, essas falas, mas talvez essas falas nos prejudiquem, até nós como cristãos. Né? Na verdade, Deus criou para ser companheiro, parceiro. Né? E tanto é que naquele tempo, a Eva teve algumas posturas. Quando olhamos para, por exemplo, os pais de Sansão, nós temos isso, Manoá e a sua mulher, onde reflete que havia uma igualdade, uma parceria, um respeito mútuo. Né? Lógico que em alguns momentos havia alguma discussão, alguma outra coisa, mas submissão, então, não tem a ver com ela ser menor, inferior, e não tem
não é o compromisso, submissa tem que fazer tudo o que eu mando. Não, peraí, não é assim, não é essa obediência cega, não é essa obediência incondicional. Não, peraí, vamos sentar, vamos argumentar, né, vamos fazer uma DR, e, né, tem essas coisas todas. Então, submissão, lembrando, é por causa de Cristo, como ele diz aqui. Então, mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Né? A minha vida está debaixo da vontade de Deus. Né? E aí a gente olha, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê alguns personagens da Bíblia, homens, mulheres, crianças, todos eles obedeciam. Né? Todos eles diziam sim, às vezes, sem entender muito. Né? Imagina, vamos citar alguns aqui. Noé, ou mesmo antes, Abraão, 75 anos, Deus o chama e para sair de uma terra, para ir para uma terra que ele nem conhecia. Com essa idade, você não quer saber mais de nenhuma aventura, mas Abraão obedeceu. Noé, né, constrói uma arca, mas Senhor, vou construir um barco, mas né, nem chuva, nem rio direito, onde geograficamente ele se encontrava, não tinha motivo para construir. E aí a gente vai elencando tantos outros personagens da Bíblia que foram obedientes. E é nessa perspectiva que Paulo aqui diz, assim como somos obedientes, devemos também, nessa nova relação, nos sujeitar. Então a esposa, entenda, ela vai ser submissa como que para o Senhor, por causa de Cristo, seu Senhor. E aí, nós temos aqui 3 realidades. Submissão, conforme aqui o versículo 23, traz a ideia de que essa submissão traz a ideia de uma liberdade. Olha o que diz, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Isso é, o marido entender que temos a liberdade dentro desse contexto de Cristo ser o Salvador. E se ele age assim, trazendo... Né, quando ele fala, ele é o Salvador de quê? Ele me tirou do império das trevas e me trouxe para uma nova vida, uma vida liberta. Então ele está trazendo justamente isso. Sendo este mesmo Salvador, como Cristo trouxe liberdade para a igreja. Né? Então eu estou... Né, e aí a igreja... ela é obediente, ela é submissa, mas porque o Senhor trouxe liberdade para a igreja. Então, o meu relacionamento, as mulheres com o esposo, deve ser um relacionamento onde a mulher se sinta livre, como a igreja se sentiu. Estava vivendo uma vida, lógico, não que a mulher estava vivendo uma vida, você tem que entender aqui a comparação e as devidas proporções, por favor, né? Então, quando está dizendo assim, submissão não é algo que escraviza, mas traz a liberdade. E Paulo fala assim como Cristo salvou, tirou de uma realidade e trouxe para outra, e a igreja se torna submissa, nós, as mulheres, se tornam submissas dentro dessa realidade, porque o marido é aquele que provê, ou deveria prover. Aí eu sei que tem questões atuais de relacionamentos que não são difíceis de entender e de aceitar, mas entendendo o que Paulo diz, a proposta não é olhar para o cônjuge atual, a proposta é olhar para o que Cristo fez para com a igreja. Cristo, ele é o quê? Ele é o Senhor da igreja, é o marido. E a esposa é como se fosse a igreja. Então, dentro desse pano de fundo é que a gente vai entender a submissão. Então, se o Cristo é Salvador, trouxe a liberdade para a igreja, viver a potencialidade, submissão tem a ver com isso. Mas o que a gente percebe aqui, no próprio versículo 22, né? A própria palavra submissão traz o contexto de estarmos juntos em uma missão, em um propósito. Né? Qual que é o propósito da igreja? Fazer o nome de Cristo conhecido, fazer com que pessoas, então, eu me torno obediente e estou junto com o Senhor em parceria nessa missão. A mulher está junto com o esposo porque eles, como casal, Deus tem um propósito, não somente, né, de serem felizes. Né? Isso porque a gente às vezes se ilude muito achando que
felicidade está atrelada apenas pelo fato de eu conhecer a Cristo e servir a Cristo. Não. Nós conhecemos gente que é crente e que é infeliz no casamento, não tem uma atitude correta. Também conhecemos gente que não está nem aí para Deus e é feliz no casamento, respeitam-se, né? Então, qual que é a realidade? Porque o casamento, a bênção, foi dado antes da queda, né? Quando Deus apresentou, o casal não havia caído. Então, esse relacionamento é para toda a humanidade, não é só para quem é crente, buscar ser feliz, mas viver esse propósito de Deus é para pessoas que obedecem ao Senhor, que têm a Jesus como seu Senhor e Salvador. Por isso, a própria palavra já traz essa ideia: eu estou junto com um propósito, com uma missão, como cônjuge. Então, pense, você que é casado, é casada, qual que é o propósito de Deus para vocês como casal? Esse é um desafio. Deus tem uma missão, assim como foi com Noé, com Abraão e com tantos outros que a gente percebe que Deus chama famílias, né? Começa isso com Abraão. Em Abraão, outras famílias seriam benditas, cumpririam e alcançariam o propósito de Deus. Então, submissão tem a ver com esse mesmo objetivo, que traz liberdade e que reflete, sobretudo, a glória. O versículo 24 diz: como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, ele sempre traz essa realidade, né? Igreja está sujeita a Cristo, esposa sujeita ao marido, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Isso traz o quê? Glória. Se quando a igreja é submissa, Deus é glorificado, isso traz em si essa glória e essa beleza do relacionamento. Então Paulo diz, olha, é isso, você tem que entender que vocês estão juntos com um propósito, você e mulher, junto com um propósito. Esse propósito vai, de fato, é um propósito que traz liberdade, que traz alegria, que traz glória, traz gozo, nesse sentido. Ok? Isso então é submissão. Eu sei que a gente poderia trazer outros detalhes, mas apenas para você entender esse desafio daquilo que Paulo está trabalhando. Há com certeza algumas outras realidades que poderíamos aprofundar? Sim, mas eu quero que você entenda isso. Submissão é estar junto numa missão, no mesmo propósito, que não é escravizador, mas que é libertador, que traz alegria, que traz glória para a vida da mulher. Ótimo. Dito isso, Paulo então vai falar sobre o marido. O marido então, ele gasta mais tempo. Eu acho que os homens naquela época não entendiam muito bem. Foi coisa simples assim, né? Olha, Paulo falou, mulheres, vocês têm a capacidade, uma percepção maior, né? Então, entendam, vocês não são inferiores. Eu sei que a cultura que está aqui, a cultura judaica menospreza, considera vocês como animal, mas não é essa a realidade, né? Vocês agora vão descobrir uma missão, né, neste mundo como casal, e essa missão, de fato, é uma missão que traz alegria, liberdade. Ótimo. Marido, como é que você vai se sujeitar à mulher? E aqui eu acho que o que Paulo propõe, né, é muito desafiador, né? Porque como igreja, a gente obedecer a Deus, a gente entende que é o melhor, lógico que tem marido, enfim. O que Paulo diz aqui então? A partir do versículo 25, ele fala em duas coisas, assim, qual que é a atitude, a ação que o marido deve ter para com a mulher, que demonstra que ele está sujeito, né, sujeitando-vos uns aos outros. Como é que ele se sujeita à esposa? Qual que é essa ação? Eu vou falar. E depois ele vai dizer, na prática, qual que é esse cuidado? Então, Paulo diz aqui 5 coisas que é interessante, né? A atitude do marido. Você vai perceber que ele vai pedir para que a mulher, para que o homem, né, ame a esposa. Não é isso que diz? Marido, amai vossas mulheres. Como? Aí ele vai usar Cristo de novo. Como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então aqui, como é que eu demonstro amor? Ele vai dizer, a minha atitude é amar, a minha atitude é, se for o caso, me entregar por ela,
A minha atitude é buscar que ela viva uma vida santa, conforme o versículo 26, para que ela tenha cada vez mais essa vida santa, uma vida pura, né? Apresentar a si mesmo gloriosa, sem mácula, sem ruga, né? Pura, né? O versículo 27 traz essa realidade de pureza, apresentar essa igreja de uma maneira maravilhosa. Então, essas são ações que o marido deve ter. Essas foram atitudes que Jesus Cristo teve para com a sua igreja. Pense então, Cristo amou e por amar, ele mesmo se entregou por ela. Olha que desafio. É uma maneira de me sujeitar. É uma maneira de buscar essa sujeição aonde, imagina o Senhor, vamos pensar aqui. O Senhor ama a sua igreja. Quem era a igreja? Eram os discípulos. Vamos pensar naqueles 12 mais próximos. Vamos pensar em alguns, né? Diante da prisão do Senhor, todo mundo fugiu. Cadê os discípulos? Não estava lá. Se bem que o Senhor já havia falado que eles iam fugir, né? Imagina, o Senhor ama, e naquele último momento da ceia, lá em João 13, o que o Senhor faz? Está já nos dias finais, né? Uma semana, 5 dias, ele faz a ceia. Terça, quarta-feira, faz e diz, olha, tem alguém que vai me trair. E é traído. Mas naquele momento ali de João, capítulo 13, ele lava os pés dos 12, inclusive daquele que ia trair com um beijo. Lava o pé daquele que disse que nunca negaria e negou. Vejam, lava o pé daquele que só ia acreditar se visse com seus olhos que era Tomé. Então vejam, são reações dos discípulos que poderiam decepcionar grandemente o Senhor Jesus, não? Então, Jesus é o marido, os discípulos são a esposa. Poxa, me decepcionou, me traiu, né? No sentido, né? Me negou e tudo mais. O que o Senhor faz? Demonstra amor e resolve se entregar. E antes mesmo lavando os pés dos discípulos. Então, maridos, o desafio para nós, se alguém pensa que submissão é complicado, sim, para as mulheres tem um aspecto negativo, mas entenda, eu vou amar minha mulher, só vou dar um presente. Não, a proposta aqui é muito mais, é um amor que se entrega como um todo e busca, de fato, o bem dela. Quando fala de santificar, de purificar e de apresentar essa igreja de uma maneira maravilhosa, olha o desafio. Eu me sujeito ao meu cônjuge, fazendo com que ela possa exercer todo o seu potencial, pensando na relação conjugal. E o que está envolvido nisso? 3 áreas da vida, né? Fala que do marido ser responsável pela vida espiritual, quando diz apresentar uma igreja para que a santificasse, né? Então, qual que é a proposta? A proposta é que eu tenho que zelar pela vida espiritual da minha esposa. Eu me sujeito para que ela, né, eu reservo tempo para orarmos juntos, para lermos a palavra de Deus juntos, para termos momentos de outros momentos, né, que a gente busque a Deus juntos. Mas é só isso? Não, eu vou cuidar para que ela tenha uma vida emocional, né? E nesses tempos, irmãos, maridos, temos que zelar, orar com a esposa, ler a Bíblia com a esposa, são desafios. Cuidar da realidade emocional e física dela. Vejam, são áreas que competem a nós, todo esse zelo, todo esse cuidado. Desafio para nós. É fácil amar assim? Eu confesso que não, meus irmãos. E talvez você, marido, entenda que não é tão fácil. Cada um, nesse relacionamento conjugal, é difícil, mas essa é a proposta de Paulo. Amar a sua mulher como o próprio corpo, diz o versículo 28. Então eu amo a minha mulher como eu amo o meu corpo. E ele diz, se eu cuidar, né, somos membros uns dos outros. Se somos cristãos, vamos cuidar e zelar. Vejam, eu me sujeito de tal maneira com que
eu sou responsável pela vida da minha esposa. Aí talvez alguns vão dizer como Caim disse para o Senhor, né? Porque depois de Caim ser repreendido pelo Senhor, disse o Senhor, né? Ô Caim, por que você está bravo? Isso, Caim descaiu o semblante porque o seu irmão e ele ofereceram sacrifícios ao Senhor, lá em Gênesis 4. Né? Só que Deus não se agradou da vida de Caim e nem do seu sacrifício, por isso não aceitou. Ao passo que da vida de Abel e do seu sacrifício aceitou. Ele fica chateado e aí Deus pergunta, olha, por que você está sentindo assim? Olha, esse sentimento a ti cumpre dominar. Compete a você. Você olhar para essa sua ira, essa sua, né, esse seu sentimento e você dominar. Porém, não dominou. Caim convida o seu irmão para ir ao campo e lá o mata. Depois Deus chega assim, ô Caim, cadê seu irmão? E qual que é a resposta de Caim? Ele fala, por acaso sou eu tutor, guardador do meu irmão? Ele vive a vida dele, eu vivo a minha. E aí, por que eu trouxe isso? Porque eu não posso, quando Deus pergunta para mim, sua esposa, como é que está? Está crescendo espiritualmente? Tá bem emocionalmente, fisicamente? Você está cuidando dela? Eu não posso dizer, não, ela é grandinha o suficiente, ela se vira. Eu sei que no mundo que a gente vive, cada um vive, né, o que importa é ser feliz, o que importa é eu ser dono do meu próprio nariz, ninguém tem nada a ver comigo, né? Tem até aquela máxima que é o mínimo, né? Meu corpo, minhas regras, né? Então tem várias questões que não cabem, mas olhando para a Bíblia, maridos, somos responsáveis, espiritual, emocional e fisicamente. E Deus pergunta, e aí, como é que ela está? Então, assim como Cristo trabalhou, se entregou, buscou com que ela tivesse uma vida mais digna, mais pura, mais santa, para de fato o mundo talvez dizer que a mulher que você tem é como aquela descrita em Provérbios capítulo 31, né? Mulher virtuosa, quem achará? Com certeza aquilo foi escrito porque aquela mulher era amada, respeitada pelo marido. Não foi porque ela sozinha conseguiu receber elogio. Nananina, não. Não foi nada disso. Com certeza o relacionamento com seu esposo, que dava liberdade para ela trabalhar fora, porque diz que ela trabalhava fora, conseguia tomar conta dos negócios, cuidava da casa. Olha que mulher. Seus filhos a louvam, porque, né? Então, por quê? Por trás disso, havia um homem que dava suporte, dava liberdade para ela. Então vejam, Paulo aqui está dizendo que nos sujeitamos dessa maneira. E com certeza aquela mulher de Provérbios 31 tinha um parceiro, tinha um cônjuge que de fato dava liberdade e era uma vida que glorificava. E todos percebiam isso, né? Olha, realmente existem muitas mulheres, mas você a todas sobrepuja. Olha que valor que dá. Então, a mesma coisa aqui. Nesse novo relacionamento que temos, o desafio é, mulheres, entendam que você está junto com esse propósito. E aí, lógico, qual que é o propósito, você, marido e mulher, qual que é o propósito de Deus para a sua vida? Não somente pensando espiritualmente, mas enquanto vivendo aqui. Né? A nossa vida aqui não se restringe apenas a buscar a Deus, a anunciar as boas novas, a olharmos e sermos canal da graça de Deus para outras pessoas também. Sal da terra e luz do mundo compreende essa realidade de eu ser bênção espiritualmente, mas também de eu ser bênção em outros sentidos da vida, para o meu semelhante. Por isso que temos recomendações na Bíblia, por exemplo, Provérbios, nos ensinando a não sermos mexeriqueiros, há tantas outras orientações que, entre aspas, não são espirituais, mas nos levam a viver uma vida correta. Então, eu e o meu cônjuge, Gilberto e Regina, o que Deus tem para nós? Tá, Deus nos chamou de uma maneira bem peculiar, né, para trabalharmos na obra de Deus. Mas quantos outros, né, cujo
o marido exerce uma profissão e ela dá suporte. Ao mesmo tempo, de repente, a mulher tem uma profissão e o marido dá suporte. Mas como é que é isso? Isso é possível na Bíblia. Deixe-me lembrar de um casal cujo nome a mulher, em muitas situações, vem primeiro do que o marido. Lembra desse casal? Como é que é o nome deles? Áquila e Priscila, mas em muitos momentos o nome dela vem primeiro. Incrível isso. Incrível. Agora, por quê? Porque a Bíblia de fato traz a dignidade. Aí a gente podia lembrar que quem foi a portadora do anúncio da ressurreição do Senhor foram as mulheres. Né? Você tem quem patrocinava Paulo quando você lê em Romanos, capítulo 16, uma mulher que era diaconisa da igreja, que se chamava Febe. E ele começa aquela lista de pessoas que contribuíam com o seu ministério com ela. Incrível isso. Então a Bíblia traz e coloca a realidade, aquilo que Gálatas nos mostra. Você está com a sua Bíblia aí? No capítulo 3, versículo 28. Traz essa máxima. E diz agora que não tem gente melhor, mas nos sujeitamos uns aos outros. E aqui então Paulo diz em Gálatas, capítulo 28, 3, 28. Desarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então agora, em Cristo Jesus, nos sujeitamos a Ele e uns aos outros. E aqui então Paulo está dizendo, olha, vamos nos sujeitar uns aos outros, mas nos sujeitamos uns aos outros porque temos essa reverência, esse respeito, esse temor para com Cristo, para com aquilo que Ele nos ensina e para com seu próprio exemplo, que desceu da glória e se tornou gente, mas não somente se tornou gente, foi descendo, se tornou a sua forma de servo. Então, meu irmão, minha irmã, olhemos e percebamos que Deus fez tudo certinho. O mundo distorce. Sei que algumas situações nos relacionamentos conjugal, até mesmo dentro da igreja, há uma disfuncionalidade. Muitos casais não vivem conforme o princípio. A mulher é insubmissa, tá, mas marido, você ama desta maneira? Ama se entregando, buscando que ela desenvolva o melhor o potencial dela? Vejam, então eu vou me sujeitar a essa realidade. Deus mandou que eu fosse submissa ao meu marido? Ótimo. Marido, Deus mandou que você ame a mulher independente. Amar. Mas ela não faz mais isso. Bom, o Senhor Jesus esperava que ninguém fugisse, que ninguém traísse, que ninguém negasse. Mas Ele amou e se entregou mesmo assim. Então, meu amor para com meu cônjuge é um amor incondicional. A submissão, não. Incrível. Como é que pode um negócio desse, né? Eu amo a minha mulher incondicionalmente. Mas a minha mulher, ela pode dizer, não, meu marido, acho que não é bem assim não. Vamos pensar diferente? Há o diálogo. Mas no meu caso com o marido não tem diálogo, que Deus fala assim, olha, sua questão, seu desafio é amar. Não adianta questionar. Não adianta dialogar. Ame. E aí tem várias maneiras de amar. Tem até um livrinho, chama 5 Linguagens do Amor. Recomendo para você. É muito legal. E aí tem vários outros, né? 5 linguagens que ele fala ali é que cada ser humano, né, tem 5 maneiras que recebe um amor, e, né, presente, né, toque. Tem lá as 5, eu não lembro agora, mas fica aí a dica para você ler, marido e mulher. Como é que, sobretudo para o marido, como é que a minha mulher se sente bem, de que maneira ela se sente amada. Está ali uma dica muito legal, tá bom? E essa, então, é o desafio. Então, há uma frase que diz assim, o dever da esposa é respeitar o marido, e o dever do marido é merecer o respeito da esposa. Vou repetir. O dever da mulher é respeitar o marido. Submissão, respeito. O dever do marido é merecer o respeito da esposa. E eu mereço esse respeito na medida em que eu amo. Incrível, né? Isso é fantástico. E isso é o que diz, então, o versículo 33. Não obstante, cada um de vós
per si também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Essa então é a proposta de Paulo dentro do contexto conjugal. Submissão e amor. Eu sei que há algumas outras coisas que a gente poderia mencionar, mas deu para você entender? Casal, você que pensa em casar, é isso que você precisa, né? Quer dizer, você é um rapaz, então procure, né, já nutrir no seu coração esse tipo de amor, esse tipo onde ela vai te respeitar na medida em que você demonstra esse cuidado, esse amor para com ela, assim como Cristo teve para com a sua igreja. E mulheres, entenda, submissão não quer dizer que você vai obedecer sempre, mas há espaço para o diálogo. Não quer dizer que você é inferior, como no mundo diz, não. Na verdade, você está junto com seu esposo num propósito, né? Nessa missão, onde traz liberdade e glória e alegria. Amém, casais? Ok, você que vai aí, então que assim seja na sua vida, tá bom? Deus abençoe, Deus guarde e ampare. Família Central, os irmãos, Deus continue a nos guardar, nos abençoar. Os irmãos também da congregação de Parque Laranjeiras, Deus abençoe abundantemente a vida de vocês e que os nossos lares, os nossos casais se fortaleçam. Maridos, amem a esposa. Mulheres, sigam nessa missão junto com seu esposo. Se vocês não sabem qual a missão que Deus tem para vocês como casal, orem. Senhor, o que o Senhor quer para a nossa vida? Na igreja, aqui em Cachoeiro, em qualquer outra cidade, o que o Senhor quer de nós como casal? Né? Então, Deus abençoe vocês e tantos outros amigos, Deus possa nos abençoar. Na próxima semana, então, ok? Estamos aqui e vamos falar aí um pouquinho desses novos relacionamentos, né? Desse andar em harmonia, só que agora dentro do contexto também familiar, entre pais e filhos, ok? O que a palavra de Deus nos diz aqui? Qual que é o desafio do filho se sujeitar aos pais e como o pai se sujeita ao filho? Tendo sempre como pano de fundo essa realidade. Deus desceu da sua glória e desceu não somente para viver uma vida de ser humano que recebe glórias e honra, mas desceu para se tornar servo. Esse é o nosso desafio. Então eu, como marido, me desço para merecer o respeito da minha esposa, demonstrando amor, e a mulher, de fato, respeitando o marido e vivendo essa vida maravilhosa. Deus abençoe os casais. Um abraço. Quero terminar cantando um cântico, você bem conhece, cântico esse que fala que lá está o nosso tesouro, lá onde não há choro, onde cantaremos juntos. A realidade aqui é difícil, mas tenhamos em nosso coração a certeza de que Deus nos levará. Desde já a gente pode perceber o cuidado gracioso de Deus, mas Deus diz que nos levará para uma nova realidade, onde viveremos felizes, e essa deve ser também a nossa esperança, a nossa certeza, tá bom? Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor. Ao Senhor. Graça, paz, saúde, misericórdia e esperança
Deus continue a derramar sobre a nossa vida.